Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse sua palavra, a palavra de Deus, Isaías capítulo 6. É uma palavra que Deus tem falado muito comigo, tem me ensinado, vem sempre ao meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos nesse 11º aniversário da comunidade Salem. Sempre que eu venho aqui, irmãos são muito cuidadosos, né? Sempre me dão tempo, tudo. Isso é muito bom, graças a Deus. E chegar a essa idade é uma vitória. Eu fiquei olhando aqui o pastor Wilson, o louvor, fiquei trazendo a memória. Quem vê assim, olha, será? Mais uma, né? Isso aqui é um pouco. Mas fiquei pensando quanta história por trás disso, né? Quanta luta, quanto choro, quanta decepção, quanta coisa bonita aconteceu aqui. Quanta história desses 11 anos, né? Às vezes a gente olha, isso aqui e tal. É fácil, igreja, só conversar. Pois comece para você ver. Comece para você ver. Se essas cadeiras estarem arrumadas no lugar, essa cor, para chegar a esse púlpito, para comprar cada instrumento desse, cada som, quanto sonho aqui dentro. Quanta esperança, quanta gente foi abençoada aqui nesses 11 anos. Quanta gente foi livrada da morte com a palavra que saiu daqui de cima. Não é? Quanta coisa já aconteceu. Então eu queria que você sentisse um vencedor. Até aqui, eu acho que a comunidade de Salem pode dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E amanhã? O amanhã pertence ao Senhor. Mas o que vai acontecer daqui 10 anos pertence ao Senhor. A única certeza é Ebenezer. Até aqui o Senhor ajudou a comunidade de Salem. Até aqui o Senhor foi fiel. Essas portas vão se fechar. Essas portas estão abertas para todos os cansados, os aflitos, e que Deus concede por muitos e muitos e muitos anos. Glória a Deus. E você que está chegando na comunidade de Salem, ou já está, continue firme. Continue firme, 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 firme. Porque às vezes você entrou por essa porta assim, você não faz ideia de metade do que esses pastores já choraram por essa igreja. Você não faz ideia de quantas madrugadas o pastor Wilson, sua esposa e sua família estiveram orando por aqueles que aqui estiveram. Quanta luta já foi enfrentada. Quantas vezes o inferno já se levantou para fechar essas portas, para amargurar o coração desses irmãos, para desanimá-los. Então 11 anos não é pouca coisa. 11 anos é coisa séria. Gente séria, continua firme naquela pegada, naquela visão que Deus nos levantou. Que Deus continue a fortalecer, a revigorar os irmãos. E que comemoremos cada ano. Foi uma vitória, foi uma vitória, foi uma vitória. E vamos andando por comunidade de Salem, de fé em fé, de glória em glória. Até aquele dia em que a comunidade de Salem, junto com outras tantas igrejas, estarão reunidas aos pés do Salvador. E todo esse esforço vai ter valido a pena. Quando nós tivermos nossas coroas, nós colocaremos, depositaremos aos pés do Salvador, porque o Cordeiro é digno. Valeu todo o sacrifício, valeu todo o esforço, simplesmente. Porque olharemos nas mãos dele e veremos a mão dele furada e diremos: Senhor, valeu a pena caminhar, valeu a pena todo o esforço, porque o Cordeiro é digno e continuará sendo digno por toda a eternidade. Então as lutas, os sofrimentos, as dores valerão a pena simplesmente porque o Cordeiro é digno. Nós veremos face a face. Aleluia! Diremos: obrigado, Jesus. Obrigado. Valeu a pena toda a luta, valeu a pena todo o sacrifício, todo o choro, toda a dor, todo o sofrimento. Simplesmente por olharmos nos olhos do nosso bendito Salvador. Nós ouviremos dele assim: vinde benditos do meu Pai, para a morada eterna que eu nos preparei.
entrar para nos adorar. Nós teremos eternidade com Ele. Eu anseio esse dia, não vejo o dia de contemplá-lo face a face. E veremos muitos guerreiros do Senhor. Veremos muitos irmãos que já partiram, como Cassalém era provavelmente da igreja. Veremos verdadeiros homens e mulheres de Deus, estaremos todos juntos. Aleluia. Dizendo: o Cordeiro é digno, toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ele. E o nosso sacrifício aqui não vai ser nada perante a glória que nós iremos contemplar. Aleluia. Por isso eu parabenizo e glorifico a Deus pelos 11 anos da sua vida. Que Ele continue cada vez mais a fazer o nome de Jesus conhecido através desse ministério. Amém. Para que a honra, a glória e o louvor sejam todos dele. Um dia veremos. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voava. Versículo 13. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz esse povo: ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. O ministério do profeta Isaías se dá por volta de 700 a 750 anos antes de Cristo. Ele começa ou ele dá início com uma visão. Parece que é a visão do trono de Deus, é a visão da sua santidade, é a visão de quem Ele é que nos impulsiona, que nos leva. Aqueles que não tiveram uma visão de Deus, não tem como servir a Deus, porque não viram, não experimentaram, não tem para onde ir. É interessante, se quando você vê uma pessoa, um ministério, ou um grupo, seja quem for, que não tem uma visão, um foco, ele não caminha. Alguém já disse que para alguém que não tem direção, para uma nau, um navio que não tem direção, qualquer vento lhe é favorável. É impressionante, se você estiver perdido num navio, no meio de um oceano, qualquer vento é favorável. Bate para o norte, você vai, bate para o sul, você vai, bate para o leste, você vai, porque você está perdido. Se perguntassem hoje a você, qual é a visão que norteia a tua vida? Ontem eu perguntava aos jovens, qual é a causa que lhe faz morrer por ela? Por qual causa você dá a sua vida? Mas eu dizia a eles, mais do que uma causa em que você vive para morrer, é aquela que você vive para viver. Qual causa lhe faz levantar todas as manhãs e viver? Você percebe que a maioria das pessoas não tem uma visão. Pergunte a alguém, qual é a sua visão? Por qual causa? Qual é a causa que lhe apaixona, lhe apetece, lhe arranca a alma, lhe faz levantar todos os dias e diz, por isso vale a pena viver? Nós percebemos gente que vai andando, que atira, depois vai ao redor do tiro e faz um alvo e diz, era ali que eu queria acertar. Gente que vai atirando a esmo. Gente que vai vivendo por viver.
faz com que os seus olhos lacrimejem todos os dias? Jovem? Qual é? Casado, solteiro, viúvo? Qual é a causa que lhe apaixona? Isaías tem uma visão. E é interessante que essa visão, diz o versículo 1, vem na morte do rei Uzias. Os historiadores dizem que o rei Uzias, havia um parentesco entre o rei Uzias e Isaías, o profeta. E que nesse parentesco, o rei Uzias, ele começa uma reforma em Israel, ainda que não tenha levado a cabo. É alguém que é apaixonado pelo Senhor, alguém que teve uma visão do Senhor e tenta uma restauração, num período de extrema dificuldade para Israel. E quando ele está tentando essa reforma, o profeta Isaías, que também tem um coração no Senhor, ele se ajunta, mas em um determinado momento, Uzias morre. Uzias falta. É um momento de dor, é um momento de tristeza. Você pode acompanhar isso lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 22. Você vai acompanhando o ministério de Uzias, que parece que num determinado momento Isaías se abate. Está separado, a morte nos abate muitas vezes. A dor, a separação, a tristeza não vem, ela chega. E nós ficamos como que andando, nós chegamos muitas vezes e entristecemos, faz parte da caminhada. E é interessante que nesse momento Isaías tem uma visão. Eu fico imaginando que no momento de dor, de tristeza, a visão que vem é um paizão com o braço aberto dizendo: filho, o papai te consola. Filho, não chores. Filho, aguenta firme. Filho, eu que recolhi o rei Uzias. Na nossa visão, o que seria mais propício para o momento seria isso. Mas não é isso que acontece. No momento de dor, de tristeza, o que é que Isaías vê? Ele vê o trono do Senhor. No momento de separação, de sofrimento, Deus revela ao profeta a sua santidade. Isso é muito interessante. Deus mostra os anjos ao redor do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele não vem e acaricia a cabeça de Isaías, ele não dá um abraço gostoso de pai, não, ele mostra o trono, ele mostra os serafins, ele mostra a glória do Senhor enchendo o trono. Que lições podemos tirar daí? O que é que Deus tem para falar comigo e com você nessa noite, através dessa visão? A primeira visão que ele tem, e a primeira lição que nós temos que compreender, é que o trono sempre estará com ele assentado. O que eu quero dizer com isso? É um momento delicado politicamente para Israel, porque quando ele olha o trono humano está vago. Uzias não está mais sentado no trono. Isso gera instabilidade. Quem assumirá o trono agora? Quem assumirá o mando de Israel? Quem sentará no lugar de Uzias? Os filhos dele ainda são novos. Será que algum capitão, algum general do exército de Israel assumirá? Será que existirá um golpe político? Será que haverá barganha política? E entra um, entra outro, uma guerra civil, um estado anárquico, anacrônico? O que vai acontecer? Talvez o nosso trono não seja a questão política, mas talvez alguns aqui estão que passam por momentos de instabilidade, em que você olha para o futuro e diz: eu não sei o que vai acontecer. É um jovem que está prestes a prestar vestibular e diz: será que eu vou passar? Será que eu vou? Alguém que está pronto para casar diz: mas será e agora? Como é que eu faço? Caso, não caso? Alguém que está para assumir o ministério, alguém que está para tomar uma decisão. E nós temos essa sensação que o profeta tem. Ele olha e diz: o trono está vazio, o que é que eu faço agora? Eu não sei para onde ir, eu perdi um emprego. E nós, na vida cristã, passamos por esses vales. Mas aí, no momento desses vales, é que nós precisamos retomar a visão de Isaías. É olhar e dizer: o trono ainda está lá, sentado no reino
rédeas da minha e da sua vida estão nas mãos do Senhor. As rédeas da história continuam ainda nas mãos dele. Ai, será que o Lula vai entrar? E o Brasil? Não! Quem governa o Brasil, a história ainda é o Senhor Jesus. Ai, mas será que a Dilma vem do comunismo? Deixa de ser bobo, rapaz. Olha a visão do trono. Ele não está vazio. Jesus está sentado lá. Aleluia! O século ainda está na mão dele. Glória a Deus! Você ficamos apavorados, aturdidos, olhamos um para o outro. O que vai acontecer? Vai acontecer que o Senhor continuará sentado. Glória a Deus! Mas o que? O Senhor está lá. O trono jamais estará vazio. Aleluia, Jesus! O trono humano fica vazio. A igreja, instituição, muitas vezes parece que não tem rumo. Olhamos para a igreja brasileira e achamos que não, mas governar tal. A igreja brasileira, a igreja invisível, a una, a igreja que é corpo do Senhor Jesus, a igreja triunfante, essa continuará, essa é a vitoriosa, essa ainda continua tendo cabeça, e o cabeça é Jesus Cristo. Essa não vai ficar a governar, não precisa ficar aí temeroso. Os homossexuais jamais tomarão as rédeas da história ou as rédeas da igreja, nem políticos corruptos, nem ninguém, porque essa igreja, esse corpo tem um cabeça. Aleluia! Cabeça não pede licença do trono. A sua vida tem um dono. Se você tem uma vida para ele vai cuidar. Glória a Ele vai Deus! te levar onde ele deseja te levar. Eu fui, mês passado, para Campina Grande no congresso. E lá eu encontrei uma irmã que há muito eu não via. Era uma capelã. Eu disse, ele onde você foi? Ela disse, eu estou vindo lá do sul, onde eu fui assistenciar alguns pais vítimas daquela tragédia, daquela boate Kiss, etc. Eu disse, e aí? Ela disse, olha, é muito triste. Eu disse, o quê? Ela disse, olha, os espíritos entraram e colocaram outdoor na semana. Os primeiros dias colocaram outdoor, fizeram rapidamente o congresso, dizendo assim, venha falar com o seu filho. E eles estão entrando. A nova era entrou pesado. E nós estamos até que demorando um pouco, mas estamos entrando. Aí fomos conversando, mas uma coisa também foi muito boa. O que foi? Se eu conversava com uma mulher, e eu fui numa igreja, e ela estava dando testemunho. E o testemunho dela disse que ela estava dormindo, o filho desviado. E aí o Espírito Santo acordou e pediu para que ela começasse a orar e interceder pelo filho dela. E aí o Espírito Santo disse, põe a roupa e vá até onde seu filho está e traga-o para casa. E como eu e você, ela disse, mas isso não pode ser de Deus, imagina, né? 3 horas da manhã para lá, não vou. O Espírito Santo acordou e disse, põe a roupa e vá buscar o seu filho. Não vou ficar olhando aqui. Põe a roupa e vá lá buscar o seu filho. Aí de tanta insistência, uma irmã cheia de temor, pôs a roupa e foi lá. Ele disse que foi muito complicado, porque quando ela chegou lá no boate, guarda-costas lá, ela disse, eu vim buscar o meu filho. A senhora, que bem muito jovem. Eu vou entrar lá que eu vim buscar meu filho. Não, o Espírito Santo mandou buscar meu filho, o senhor dá licença. E entrou. E no meio lá, o filho com os amigos, ela disse, mãe, o Espírito Santo mandou te buscar, vou para casa. Eu não preciso dizer os amigos o que fizeram, né? Mamãe vindo buscar o filhão. E eu não preciso dizer como são jovens e adolescentes. Mãe, a senhora me fez pagar o maior mico da história. Agora, o que meus amigos ontem veio reclamando, entrou, bateu a porta. A senhora é uma fanática. A senhora é uma fanática. A senhora falou um monte, como jovem e adolescente gosta de falar. Falou um monte que a mãe era isso, aquilo, fechou a porta do quarto. No dia seguinte ele acorda com o celular tocando, ele disse, essa hora da mãe que ele tá. Oi, rapaz, você tá aí? Eu não tô falando, você tá aí? Ele disse, claro que eu tô aqui, essa minha mãe, quando ele começou a reclamar da mãe dele, ele disse, você soube o que aconteceu lá no quarto? O que foi? Aí o colega narrou a história. Porque o Senhor da
história está no comando da história. Esse aí não vale agora. Esse aí eu tenho um plano com ele. Eu tenho um propósito. Vai lá e tira ele daí, porque eu vou fazer algo com ele. Você percebe, o trono não está vazio. O governo não está à revelia de Satanás, ou de políticos corruptos, ou de industriais, ou de grandes empresas. O governo, o trono ainda, ele está lá sentado. Glória a ti, Jesus. E quando nós estamos aos pés do trono, tendo a visão do trono, nós temos segurança que ele continua governando. Aleluia. Que ele continua dando as cartas. Que não há demônio do inferno que faça qualquer coisa que ele não saiba. Simplesmente porque ele cuida de nós. Glória a Deus. E Deus dá essa visão para Isaías, como que diz Isaías: fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu sei o que vai acontecer daqui para frente. E ele, nessa visão, no versículo 3, ele começa a ver os serafins. Alguns dizem que são anjos, outros dizem que não são anjos, são seres, mas não angelicais, enfim. Independente se são anjos ou não, são 6 asas. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e com 2 voam. Estão ao redor do trono dizendo Kadosh, Kadosh, Kadosh. Interessante essa visão, porque o que eles estão clamando? Santo, vamos repetir junto? Santo, Santo, Santo. 3 vezes Santo é o Senhor dos Exércitos. E a quem eles estão clamando? Leia aí. A quem eles estão clamando? Hã? Não é a Deus que eles estão clamando. Eles estão dizendo santo, santo, santo a quem? Uns aos outros. Eles não estão dizendo, olhando para Deus e dizendo Deus santo, santo, não. Eles estão dizendo santo uns para os outros. Imagina a cena. Vem um serafim aqui, o outro serafim diz santo. O outro diz santo, santo, santo. E vão dizendo santo um para o outro. O que isso nos ensina? Eu creio que nós temos que aprender a clamar uns aos outros acerca do caráter do Deus a qual servimos. Nós, como igrejas, aprendemos a proclamar, eu vou além, a clamar, proclamar uns aos outros acerca da santidade do nosso Deus. Aleluia. Precisamos urgente a voltar com essa prática de proclamar o tempo todo. As irmãs que namoram e os irmãos que namoram dizendo Ele é santo, o Deus que servimos é santo, entendeu? Ele é santo. Precisamos clamar uns aos outros, precisamos dizer nas nossas vestes, sem querer ser fundamentalista, mas clamar uns aos outros, irmão, irmã, essa roupa é o Deus santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo, você escutou? Esse seu linguajar, você precisa lembrar que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Essa maneira de agir não condiz com o Deus ao qual nós servimos. Por que não, pastor? Porque Ele é santo, Aleluia. santo e santo. Quando nós deixamos de repetir uns aos outros, quando nós começamos a deixar de proclamar uns aos outros, dizendo, ei, e clamar é como que gritar aos ouvidos. Ei, rapaz, moça, senhor, jovem, o Deus que você serve é santo. Ele é separado. Você acha que Ele admite essa iniquidade em teus lábios? Ei, moço, o Deus que servimos é santo. Esse teu namoro condiz com o caráter do Deus a qual servimos, porque senão você precisa ter uma visão de quem é Deus. Se você acha que Deus é o Papai Noel, de barbas longas, dizendo o tempo todo ho, 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 você está enganado. Ele é santo. Você não pode estar na igreja de qualquer jeito. Glória a Deus. Isso que ele está fazendo.
E nós precisamos voltar a exercitar isso. Moço, vem cá. Você sabia que ele é santo? Ele não tolera a iniquidade. O pecado para ele é complicadíssimo. Glória a Deus. Você não se lembra disso? Pois você precisa se lembrar. Moça, ele é santo. Quem está dizendo isso são os anjos. Os santos anjos estão proclamando. E a igreja precisa entrar no coro celestial. Amém. Dizer santo. Quando a igreja sai aí para fora, ela precisa entender isso. Lá no colégio, Deus continua sendo santo. Lá em casa, Ele é santo. Você tem falado isso para os seus filhos? Eu gosto muito de uma prática que aprendi com o pastor Jaime. Ele disse que todas as vezes que a filha dele saía, queria levar a filha numa festa de amigos, ou queria levar na escola, dizia: olha, tchau, só uma coisa, não se esqueça que você é filha do rei. Que a filha dele olhava e disse: eu sei, pai, você é filha do rei. Quando eu levo minha filha nos lugares, eu aprendi olho e disse: filha, você é filha do rei. Comporte-se como tal. Filho do rei não se comporta de qualquer jeito. Verdade. Porque ele é príncipe. Príncipe não pode andar de qualquer jeito. Por quê? Porque não. Ele tem sangue real. Ele é filho de rei. Filho de rei é príncipe. Os reis europeus da Inglaterra não podem sair e andar fazendo farra de qualquer jeito, porque ele é príncipe. É uma pessoa pública. O menor dos erros vai para a mídia e isso se torna um escândalo geral. O menor dos pecados aqui na terra é um escândalo aberto nos céus, porque simplesmente são os príncipes. Os príncipes têm direito, têm privilégios, mas têm deveres, têm obrigações. Porte-se como tal. Deus me chama de santo. Viva como tal. Caminhe como tal. Por isso nós vamos estar clamando: santo, santo, santo. E ele é tão bondoso. Quando Isaías tem essa visão do trono, no versículo 5, só lhe resta uma coisa. A mesma coisa que resta a mim e a você. Resta o que restou a João quando está exilado na ilha de Patmos, quando ele vê o Senhor dos Exércitos. Resta o que restou ao apóstolo Paulo, ainda Saulo, em Atos capítulo 9, quando tem um encontro com o santo. Resta o que os profetas fizeram quando tiveram um encontro com ele, ou ouviram. Isaías grita no versículo 5: ai, ai de mim, porque estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós temos uma igreja com muitos heróis, mas poucos santos. Muitos são os heróis da igreja, mas pouquíssimos são os santos. Gente que ainda cai diante dele gritando: ai de mim. Por algumas vezes já tive essa reação que teve Pedro, por exemplo. Quando ele vê a multiplicação dos peixes, quando ele percebe que é o santo que se aproxima dele, ele diz: se afasta de mim, se afasta de mim, eu não mereço, é melhor só não chegar, fica aí. João cai como morto. Paulo fica cego. A pergunta é: quem nós estamos vendo? Quando eu vejo pessoas tratando com desdém a palavra de Deus, fazendo piadinhas acerca de Deus, eu digo: ele não pode estar falando do Deus Santo. Porque se ele estivesse vendo, tendo intimidade com o Deus Santo, andando com o Deus Santo, ele estaria esborrachado no chão, gritando: ai de mim! Mas ele deve estar vendo outra coisa. Ele deve estar vendo como qualquer, não o santo.
o tempo todo. Mas você viu isso? Eu fico maluco. Caramba, meu. Nós estamos no meio da comunidade dos santos, adorando Deus Santo, batendo papo. Não tem nada a ver esse negócio. Quem é que eles estão vendo? Nós estamos tendo uma visão de quem é Deus. Quem é esse Deus que eu e você servimos? Quem é esse Deus que te chamou? Quem é esse Deus que por 11 anos sustenta essa comunidade? Qual é a sua visão de Deus? O que é que você viu, moço, acerca de Deus? O que é que você viu, moço, acerca de Deus que te chamou? Que tem te sustentado, que tem te guiado, que tem te consolado, que tem te auxiliado? O que é que você está vendo? Isaías vem, cai e começa a gritar. E quando ele tem essa postura, que eu creio que é a minha, a sua postura, santidade é rendição, santidade é eu não posso, santidade é eu sou o cara 100% dependente de Deus. É você olhar e dizer assim: eu não tenho para onde ir. Senhor, como Moisés, ele ora: Moisés, 80 anos, 40 anos a melhor universidade do mundo, 40 anos no deserto. Ele olha com 80 anos e diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua glória não for conosco, não nos faça subir, não nos faça sair daqui. Não, Senhor não. E ele cai, Isaías cai. E aí quando Deus olha para o seu servo e diz: esse seu servo está completamente rendido a nós. Esse servo está prostrado. Ele entendeu, ele está em sinal de rendição. Ele não pode salvar o seu filho, ele não pode curar aquele irmão, ele não pode pagar as suas contas, ele não tem força para trabalhar. Se eu não o ajudar, ele vai ficar morrendo. Se eu não for, e esse Deus bondoso olha para o profeta, olha para mim, para você, olha para o anjo e diz: vai. O anjo vai e pega uma brasa com uma tenaz e diz: você não pode produzir santidade, você não pode produzir a glória de Deus, você não pode clonar a unção do Espírito, mas eu vou dar ordem aos meus anjos, e eles colocarão uma brasa viva nos teus lábios. Amém, Senhor. E você não será mais um pecador. Amém. Você não será mais um homem de lábios impuros. Glória a Deus. Você não será mais um qualquer. Aleluia, Jesus. Exatamente o que o Filho fez comigo e com você. Nós não poderíamos ter pago aquele preço. Não havia um santo, um justo sequer. E o Filho disse: Pai, eu vou por eles. Ele não enviou os anjos. Ele não pediu para que os anjos fossem. O Pai disse: Filho, vai e toca com o teu sangue os lábios e o coração deles. E paga a dívida de todos aqueles que se rendem, porque tem uma visão de quem é esse Deus. E aí ele foi e lambuzou os nossos lábios com o sangue precioso do Filho. Ele foi e lambuzou o meu no seu coração. E hoje nós estamos lambuzados com o sangue. E quando o inferno olha e vem com a sua cobrança e diz: você deve, ele olha o sangue e diz: já está pago, esse já foi. Aleluia. Aí ele vai outro e diz: esse já está pago também. E esse, assim são milhares e milhares ao redor do mundo, que o inferno olha e diz: já está pago, já foi lambuzado com o sangue precioso do Cordeiro. Nós temos livre acesso ao Pai. Hoje somos santos por causa do Filho. Aleluia. Não conseguiríamos. Eu e você não tínhamos a menor chance, a menor condição. Eu e você não poderíamos. O Filho disse: eu sei disso. Eu não vou oprimi-los. Eu não vou pedir aquilo que vocês não conseguem fazer. Essa parte é minha. Como na ressurreição de Lázaro. João 11. Ele diz: olha, a pedra vocês podem tirar, mas tirar Lázaro de lá, isso é contra mim. Deus não nos manda fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Se Ele mandou começar essa comunidade 11 anos, Ele está dando, legitimando, dando aposta, dando recursos, dando provisão e levando esse povo ao Deus. Quando nós temos essa visão de quem é Deus, só nos resta uma última coisa:
um desafio. Agora sim começa o ministério. Agora sim a vocação vem à luz. Agora sim Isaías parece que entendeu as coisas. Parece que agora Isaías caiu a ficha. E aí uma voz diz: mas a quem nós enviaremos? Você percebe no versículo 8? Depois disso tudo, depois do ocorrido, aí eu ouvi a voz do Senhor. Depois que eu tive essa visão, só pode servir a Deus quem teve uma visão dele. Se você não serve ainda em algum ministério, se você não serve os irmãos em algum ministério, seja aqui ou onde for, você precisa ter uma visão de Deus. Porque não há quem tenha a visão de Deus, quem tenha visto o Senhor Santo, quem foi usado pelo seu sangue, que não responda o que Isaías respondeu. Ele aqui, envia-me, eu sou primeiro. Eu não posso deixar de servir esse Deus. Eu não posso deixar de seguir. Eu não posso deixar de satisfazer a sua vontade. Eu não posso deixar de cumprir o seu desígnio. Não há quem tenha tido a visão de Deus e diante do desafio fique como se não é com ele. Olhe e diz: o que será que ele está falando? E eu termino com o desafio. Você que é desse ministério, são vários os desafios. Eu não lembro de nenhum. Converse à parte com o pastor, ele vai botar na sua mão aí uma meia dúzia de desafios. Você que ainda não está trabalhando com o Senhor, que ainda não foi enviado, que ainda não está em alguma coisa, uma causa que lhe arrebate o sono. Você ainda que não ouviu o desafio, a voz do Senhor, eu desafio hoje a colocar no altar do Senhor, nos próximos 11 anos, como eu vou estar engajado nesse ministério. Parafraseando, Lincoln não é o que esse ministério pode fazer por você, mas o que é que você pode fazer por esse ministério? Não é o que Jesus pode fazer por você agora, mas o que é que você pode fazer por Jesus? Certamente, uma professora ou um professor de criança seria de bom tom, alguém que deseja ajudar as crianças. Certamente alguém poderia arrumar as cadeiras, limpar. Certamente um grupo de evangelismo, você sair, se propor no seu coração a sair 1 hora antes do culto e começar a distribuir o evangelho, porque Deus é santo. Distribuir panfleto, falar no nome de Jesus. Certamente uma oração todos os dias pela vida dos seus líderes dessa igreja. Pelo menos uma vez por mês no jejum. Quem já viu o Senhor diz: eis-me aqui. Eu creio que existem várias necessidades, vários desafios aqui nessa área. Onde você vai se engajar? Onde você vai entrar nessa história? Não é comigo, é com você. Eu tenho sempre, Deus está falando no meu coração, é com você. Meu querido, fofo, Deus está falando com você. Com quem, pastor? Com você. Não, mas eu tenho um pastor está animado, avivado, ele faz tudo. Como é bom, ele fala, deixa ele a esposa dele. Já está a família de sacerdote. Deixa que eles falam. Deus está desafiando você. O que é que você pode fazer se engajar nos próximos 11 anos? E como eu vou terminar, eu quero terminar com oração, mas eu creio que Deus fala com você.